Fala aí, galera, beleza? Salve, salve, torcida tricolor. Nada como acordar no outro dia, numa segunda-feira, depois de vencer o clássico como o de ontem. A freguesia segue em dia, né? São 7 jogos do Fluminense contra o Vasco, 3 empates e 4 vitórias. Não perde para o Vasco desde 2019, um negócio impressionante. O técnico era o Fernando Diniz em 2019, a gente nem sonhava com pandemia, até falei isso no pré-jogo. E é realmente impressionante. E em jogos como o de ontem, quem não foi, por isso que eu falo, assim, a gente às vezes fica esperando uma motivação, né, especial para ir ao estádio, para ir ao jogo. E ontem quem não foi perdeu um gol ontológico, perdeu mais um momento histórico do Maracanã. Aquele gol ali, ele entrou para a história do Maracanã. E até no Twitter ontem eu publiquei, né, que eu sou privilegiado e agradeço muito por poder viver momentos como esse de perto, assim, coisas que quando eu era criança no interior aqui do Rio eu jamais poderia imaginar que fosse viver. E são momentos emocionantes, assim, a despedida do Fred, tudo que aconteceu ali. E aí agora a gente está vendo o Cano herdando, não a camisa 9, a 14, mas novamente o Fluminense tendo o artilheiro, um cara que cada vez mais caminha para ser um grande ídolo do clube. E tomara que ele consiga conquistar um título para, enfim, para sacramentar de vez isso. Foi mais uma vez um jogo especial. Não foi um jogo perfeito do Fluminense, vou falar sobre isso ainda. Longe disso, pelo contrário. Mas foi um jogo especial. E o clima também, ao longo da semana, foi pesando, né? A rivalidade ela foi acirrando por uma série de questões que a gente já sabe, e eu imaginava que isso fosse ir passar um pouco para dentro de campo também. Tanto que o jogo começou pegado, vários cartões, confusões, e depois acaba que para o final foi o contrário, né? Em vez de ficar mais intenso, ele ficou mais tranquilo assim em termos de disciplinares. Só que teve confusão, o clima ficou quente, e eu apurei uns detalhes aqui de bastidores que eu vou trazer para vocês, que eu achei bem interessante, que eu acho que vai somar com o histórico que a gente tem do Maurício Barbieri como treinador, Maurício Barbieri, técnico do Vasco. Vocês vão entender o que eu estou falando. Deixe seu like aí, por favor, se inscreva no canal do Lessa. Vocês não estão inscritos. Você que está assistindo aqui não está inscrito ainda, então se inscreva. Por favor, conto muito com vocês. A gente está cada vez mais perto aí da meta de 50 mil inscritos, já ultrapassamos a marca de 46 mil, então só vocês podem me ajudar a bater, a cumprir essa meta aí. Ontem tivemos mais alguns membros lá na live pós-jogo no canal. Quando a gente bater 100 membros aqui, estamos pertinho disso, eu prometi, vou sortear uma camisa oficial do Fluminense para vocês, para esses primeiros 100 membros, então quem puder se tornar membro aqui do canal do Lessa também se torne membro, que será de uma ajuda gigantesca. Muita gratidão por vocês, tá bom? Vamos lá. O que aconteceu ontem? Logo no primeiro tempo, na parada técnica, teve uma confusão. Acho que foi a primeira confusão ali no banco de reservas. O clima já começou a esquentar ali. Eu vi o Felipe Melo discutindo com alguém. E não deu para perceber a distância com quem ele estava discutindo de fato. E aí, ontem eu apurei, ontem barra hoje, eu apurei que naquela parada técnica ali, o Barbieri pediu a um jogador do Vasco para ouvir o que estava sendo dito na rodinha ali do Fluminense, né? Naquela rodinha ali que os jogadores fazem na parada técnica, para ouvir as instruções do Diniz. E aí isso deixou, né, alguns integrantes ali do banco de reservas do Fluminense revoltados, dentre eles o Felipe Melo, que acharam ridícula a atitude do Barbieri, que de fato para mim é ridículo, tá? Eu acho isso ridículo. Enfim, ali o clima começou a esquentar já ali. E deu para ver o Barbieri falando muito, eu percebi isso, ele falando muito com o quarto árbitro, mas sabe quando você está falando, meio que falando para o banco do Fluminense ouvir? Foi o que eu senti. Só que o Diniz, eu estava observando muito o Diniz parecia fingir que não estava ouvindo, não queria dar muita conversa, porque eles já tiveram um embate um tempo atrás. E eu até dei RT num tweet antes do jogo, algumas pessoas devem ter visto, mas eu vou compartilhar aqui para quem não viu, que foi interessantíssimo essa thread que fizeram. Esse perfil aqui, que é ligado ao Vasco, não sei, eu nunca tinha visto esse perfil, e ele fez uma publicação muito interessante, cara, mas essa thread ficou muito interessante. Vou colocar para vocês, ó, logo pela fofoca. A rivalidade deles começou em 2016, num jogo do Campeonato Paulista,
entre Audax, do Diniz, e tinha acabado de vencer o RB Brasil do Barbieri por 3-2. Mas o que marcou esse duelo foi o pós-jogo. O Barbieri começou a reclamar da cera dos jogadores do Audax. Vamos, se aparecer alguém para a gente ouvir por aqui, tá legal? Legal, Olivia. Trabalho de reportagem em cima do lance. E aí a gente está vendo justamente o que se refere o Maurício. Conforme o Maurício Barbieri, ele disse: eu sempre te respeitei, para o Fernando Diniz, e teria sido xingado. Parece que dentro dos vestiários ainda há alguma confusão, pediram segurança, policiamento por aqui, porque é muito frágil a separação entre os dois vestiários, então o pessoal do Audax está pedindo uma proteção por aqui. E aí parece que o Velica é quem está ali, né? A gente está vendo a imagem recuperada. Logo após o apito final do juiz, o Velica foi para cima do Maurício. Ficou muito claro que os dois treinadores saíram ali direcionando palavras um ao outro, né? Teve xingamento. Vamos, se aparecer alguém para a gente ouvir. O Barbieri simplesmente querendo comer o Fernando Diniz na porrada. Cara, tem mais aqui, ó. O Fernando Diniz e o... Olha, Márcio, tá tendo um problema desde o finalzinho da partida entre o Fernando Diniz e o Barbieri, os dois técnicos. O Maurício Barbieri saiu por aqui falando que foi xingado pelo técnico Fernando Diniz. Os dois já entraram, ainda muita confusão na entrada dos vestiários. Vamos ver se a gente consegue ouvir alguém por aqui, mas está muita confusão aqui na... Realmente, Lida, a gente está acompanhando, empurra, muito forte. Aí o Barbieri... Meu irmão, o homem tava descontrolado. Que isso, cara. O Diniz não quis dar entrevista nesse dia, diferente do Barbieri que soltou o verbo no meio da briga. Eu respeitei ele, porque ele me xingou. Faltado. Maurício, o que aconteceu na saída do campo? Só disse pra ele que eu sempre respeitei ele, porque ele me xingou na hora que eu reclamei com o árbitro da cera. Foi só isso que aconteceu. Ele é bom treinador, mas ele precisa ter caráter. Eu tenho família, ele não pode me xingar. Qual foi a reclamação no lance do gol? O Bandeira levantou a bandeira antes da bola entrar, então eu entendi que ele deu impedimento. Se não foi isso, tudo bem. Foi assim que eu entendi. Foi só isso. Vamos ver também se a gente consegue ouvir alguém do Audax para dar o outro lado. Todo mundo parece já ter entrado por aqui, Márcio. Faltado. Meu irmão, cara, o Barbieri queria jantar o Diniz de qualquer jeito, bicho. Aí no confronto entre os dois, era até então 7 jogos, agora são 8 jogos, com 5 vitórias do Diniz, 2 empates e apenas 1 vitória do Barbieri. 28 gols, geralmente saem muitos gols nesse confronto, ontem saíram 2, né? Uma coisa deve ter pimentado ainda mais esse duelo, é que o primeiro encontro entre os dois foi marcado por uma goleada estrondosa, 6-1 do Audax para cima do RB Brasil. Até hoje a maior vitória do confronto entre eles. Mais perto que o Barbieri chegou a devolver o placar foi no Bragantino e São Paulo, quando o Diniz liderava o Brasileirão. O jogo ficou marcado por mais uma exaltação do Diniz e chamou o Tietê de mascaradinho, aquele famoso episódio em que o Diniz acaba ofendendo o Tietê e aí acontece tudo aquilo. Enfim, achei muito interessante isso aqui, muito bacana essa publicação, que ontem é isso. E depois eu já tinha escutado isso de algumas pessoas. O Barbieri é um cara muito estressado à beira do campo. Eu já tive alguns contatos com o Barbieri fora de campo. E ele sempre foi muito gentil, muito educado, assim, parece ser um cara muito tranquilo. Ele se transforma à beira do campo. Eu acompanhei o Barbieri quando ele estava começando no Audax Rio, aliás, que não era nem Audax, era Sendas, lá em São João do Meriti, onde o Sendas treinava, fiz muitos jogos lá, em algumas rádios pequenas aqui do Rio. E então eu conheço o Barbieri há muito tempo. E no trato assim pessoal, sempre foi um cara muito de boa, muito tranquilo. Só que à beira do campo, o cara simplesmente se transforma, meu. E aí, depois que acabou o jogo ontem, ao término da partida, logo depois que sai o gol do Cano, a TV fica reprisando o gol, passando replay e tal. Enquanto isso, o bicho estava pegando ele de novo. Porque o Barbieri estava chamando o Felipe Melo para mão. Tava chamando o Felipe Melo para porrada. Literalmente, tava esperando o Felipe Melo do lado de fora para discutir com o Felipe Melo. Eles já tinham discutido antes. E o Felipe Melo levou cartão com 48 segundos do segundo tempo, né? Conseguiu essa. Aliás, com 48 segundos em campo, conseguiu essa proeza.
E aí, enfim, a polícia agiu ali, colocou grade para separar a saída dos dois times, geralmente os times saem juntos ali, então foi colocada uma grade e para que os dois times pudessem sair ali, cada um de um lado. Não chegou a ter contato físico, não chegou a ter essa briga, mas o Barbieri novamente estava esperando ali para tirar satisfação e arrumando briga ali com a comissão técnica e jogadores também do Fluminense. Eu lembrei disso na hora, porque, pô, já estava desenhado que isso poderia acontecer. E o Barbieri tem esse histórico já com o próprio Fernando Diniz. Aí parece que o Diniz, né, não agiu, assim, tentou não entrar em conflito, porque talvez por esse histórico, né, por já ter esse histórico. E ontem, pelo menos, pelo que você pôde ver, ele não se envolveu em nenhuma confusão. Facilitou também que o Fluminense venceu o jogo, né? Então, os ânimos acabam ficando mais tranquilos por parte do Fluminense. Mas, enfim, eu queria trazer esses detalhes aqui de bastidores para vocês, porque eu sei que isso gera sempre muita curiosidade. E é isso, assim, eu queria destacar aqui, nessa vitória de ontem, dois personagens, além do Cano, que, enfim, é difícil até descrever. O cara conseguiu fazer um gol quase do meio de campo com o pé ruim. Simplesmente isso. E aí, quem não assistiu aqui o vídeo da Zona Mista mais cedo, eu publiquei aqui com as entrevistas do Guga, do Lima e também do Fábio, e eles falaram que o Cano treina esse tipo de jogada. Isso é que mais me chamou a atenção, o cara treina esse tipo de jogada. Então, assim, não foi por acaso, não foi sem querer, chutou de qualquer jeito e fez o gol. Pelo contrário, ele chutou realmente para fazer o gol e fez um golaço espetacular. E aproveitando que eu citei aqui o Fábio, destacar a atuação do Fábio, que teve uma noite muito esperada, né? Salvou o Fluminense em muitas oportunidades. Grande parte dessa vitória, além do Cano, é do Fábio também. É um goleiro que já numa idade avançada consegue ter atuações espetaculares, né? Um nível de entrega desse cara nos treinamentos, pelo que a gente tem de informação, e é fácil ver isso no jogo, o reflexo que ele tem, a capacidade de colocação que ele tem, o senso de colocação, de posicionamento, é um negócio realmente impressionante. Claro que ele já cometeu falhas, é natural que cometa, mas assim, é um jogador espetacular. Esse cara, a longevidade que ele tem na carreira, que ele teve, e fazer o que ele está fazendo nessa idade, realmente precisa ser muito exaltado. E outro nome, que foi muito bem também, e que foi pouco citado, na minha opinião, Martinelli, se desdobrou no meio de campo, mesmo quando o time estava mal no primeiro tempo, se desdobrou, tentando, melhorou muito no segundo tempo, deu um lindo passe para o Lima, que poderia ter feito o gol. Jogador que está crescendo cada vez mais, está ganhando confiança, está conseguindo ter uma regularidade de boas atuações, e isso é muito importante para o time e para o próprio Martinelli. Eu acho que são dois nomes que precisavam ser exaltados também nessa vitória do Fluminense. Beleza, galera? Fiquem ligados aí, ainda hoje no canal do Lessa, aqui mais conteúdo. Conto com vocês aí deixando o like, se inscrevendo no canal e o seu comentário, evidentemente. Deixe seu comentário aí, que é muito importante, beleza? Tamo junto. Valeu, galera.